Como que eu ganho dinheiro na internet? Como que eu comecei? O que que deu certo? O que que deu errado? O que que eu mudei? Eu vou contar tudo nesse vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Bianca Cardoso. Eu já tenho outro canal aqui no YouTube, esse é meu segundo canal. É um canal novo, bem recente, ainda tô entendendo o que eu quero trazer aqui pra vocês. Mas basicamente eu quero trazer assuntos sobre estilo de vida, sobre empreendedorismo, coisas que eu vivo, porque eu não sou só aquilo que eu me formei, né, na minha área profissional. Eu também faço várias outras coisas e eu quero compartilhar aqui com vocês, tentando entender quais são os assuntos que fazem sentido trazer pra cá ou não. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como que eu ganho dinheiro com a internet, que é um assunto que eu sou muito curiosa pra saber como as pessoas ganham dinheiro com a internet, o que elas fazem. E sobre esse tema, muita gente às vezes não tem noção, né, de como que eu trabalho com a internet, quais são as possibilidades. Então achei interessante abordar sobre isso aqui no canal hoje. Então já trazendo um resumão sobre tudo que eu faço aqui na internet, primeiro de tudo, eu sou formada em educação física, então boa parte do meu trabalho tem relação com a minha área profissional. Aqui na internet eu ganho dinheiro com 4 frentes. A primeira, como eu trabalho como personal trainer, atuando de forma online. Segundo, com meus infoprodutos. Terceiro, como afiliada de produtos de algumas marcas. E quarto, trabalhando com algumas marcas, eu faço parceria. Então, basicamente, o meu dinheiro vem desses 4 lugares aqui na internet. E para vocês entenderem como eu fui ganhando dinheiro, vendo essas oportunidades, eu preciso voltar lá atrás. De trabalhar com a internet, eu atuava só como personal trainer de forma presencial. Eu nem imaginava, na realidade, a possibilidade de trabalhar com a internet. E isso foi lá em 2016, 2017. Embora eu já estivesse nas redes sociais, mostrando um pouco da minha rotina, fazendo algumas parcerias somente como permuta aqui na minha cidade, eu ainda não via possibilidade de ganhar dinheiro com a internet. Então, realmente, meu trabalho era só visto ali, nossa, personal presencial. Eu precisava de um aluno e atender esse aluno na academia. Em 2020 veio a pandemia, né? Assim como muitas pessoas precisaram se reinventar, eu também tive que me reinventar. E aí, nesse período, o treinamento de personal, que antes era, assim, impensável, né? Pelo menos pra mim, de forma online, nesse momento de 2020, ele passou a fazer muito sentido, porque eu poderia atender, eu comecei atendendo os meus próprios alunos de forma online, então eu fazia ali chamada de vídeo com eles, né, não tinha como sair. E aí, a partir disso, eu vi na internet a possibilidade de conseguir outros alunos, tanto da minha cidade, que era onde o público que mais me seguia era daqui, como também de outros lugares do Brasil e até mesmo de outros lugares do mundo. Porque eu fui vendo que era possível atender outras pessoas, porque na realidade foi tendo procura. Em 2020, com a pandemia, eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais de forma mais intensa. E aí, meus conteúdos começaram a viralizar, as pessoas começaram a procurar o meu trabalho para fazer personal comigo. Aí eu fui vendo que tinha gente me procurando de São Paulo, do Rio de Janeiro, fora do Brasil. Eu atendi aluno que estava na Itália, eu atendi aluna que estava nos Estados Unidos, atendi aluna que estava em Portugal. Então as pessoas começaram a me procurar. Com isso, a minha agenda começou a ficar cheia. Aí os alunos que eu já atendi aqui de forma presencial também começaram a voltar a fazer personal presencial. Eu comecei a atender tanto online quanto presencialmente nesse período aí de pandemia, 2020, 2021. Então percebe, a primeira forma de trabalho online com a internet foi através do meu próprio serviço de personal, só que agora de maneira online. Que aí a minha agenda foi ficando cheia e começou a acontecer um problema, que era o meu teto máximo de atendimentos. Por mais que eu quisesse, eu não conseguiria atender todo mundo que me procurava. Nem me deslocar muito entre algumas academias, ou às vezes a pessoa me procurava para atendimento e aquele horário que ela precisava, eu já tinha aluno. Então, começou a acontecer um problema de procura e o meu teto de atendimentos. E aí, por outro lado também, eu já estava ficando cansada dessa correria entre uma academia e outra, entre encaixar um aluno online junto com um aluno presencial. Às vezes eu estava na academia, mas o próximo horário era online, então eu tinha que procurar um local para atender. Então, por conta disso, eu comecei a pensar como eu poderia ter mais tempo ganhando a mesma coisa que eu já ganhava ou até ganhando mais. E nesse período, as coisas na internet, gente, elas evoluíram de uma forma, assim, absurda. Porque tava naquele período da pandemia, tudo começou a ser possível, né? De programas online. Na verdade, já estava até saindo um pouquinho antes da pandemia. Mas eu fui só entender que aquilo realmente era possível. Até a minha profissão, nesse período da pandemia mesmo, você a ver a possibilidade de que poderia ter um programa online, ter mais pessoas
sem a necessidade de ter uma hora agendada com elas, eu teria mais flexibilidade de horário. Comecei a ver essa possibilidade, que são os infoprodutos. Então eu percebi que era possível criar um produto online, que a pessoa pudesse fazer a hora que ela quisesse e que esse produto ele também poderia ser escalável. Eu não precisaria atender um número X de pessoas. Eu poderia atender quantas pessoas quisessem comprar aquele programa. Mas aí, naquele momento, eu ainda não tinha, eu não sabia como criar um produto, né? Eu fiquei pesquisando o que eu poderia criar e eu acabei criando um e-book. Foi o meu primeiro produto. E era um e-book teórico-prático. Eu não queria só um e-book que a pessoa tivesse que ficar lendo. Eu também queria que elas pudessem ver um videozinho e treinar. Então, ele tinha links, né? Que você podia clicar e ele te direcionava para um vídeo. Então, você conseguia ver imagens, você conseguia ler, você conseguia ver vídeo. E eu acho que eu consegui entregar um produto muito legal para as pessoas dessa forma. E foi um sucesso de vendas assim que eu lancei, porque eu tinha uma demanda reprimida. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que, ou talvez tenha falado muito rapidamente, é que eu fui criando muitos conteúdos na internet para crescer minha audiência e para fazer com que as pessoas tivessem interesse no serviço que eu prestava como personal trainer. Lá atrás, eu criava muito conteúdo só sobre o meu serviço de personal, né? Aos pouquinhos, eu fui tentando criar conteúdo sobre o produto que eu queria vender, que era o exercício hipopressivo. Eu queria que as pessoas sentissem desejo de aprender sobre o exercício hipopressivo por conta dos benefícios que ele pode proporcionar. Então, aos pouquinhos, quando eu fui percebendo que, bom, agora eu não consigo mais atender esses alunos que me procuram, ou eu também não quero mais ter horário fixo para atender aluno. Eu quero começar a vender esse produto digital. Então, nesse meio tempo, eu fui tentando mudar um pouco o conteúdo que eu estava desenvolvendo para que as pessoas me procurassem para esse serviço e não necessariamente para personal trainer. Então, o e-book foi meu primeiro infoproduto. Na sequência, eu desenvolvi uma plataforma de treinos online. Tudo isso, gente, eu estava desenvolvendo, mas eu ainda estava atuando como personal online e como personal presencial. Não foi uma troca, assim, de uma coisa para outra rapidamente, não. Eu só fui conseguindo diminuir um pouco os meus atendimentos, tanto online quanto presencial. Fui deixando minha agenda um pouquinho mais vazia para criar espaço para esse outro trabalho que estava surgindo e que tinha grande chance de dar certo. Então, foi onde eu comecei a criar minha plataforma online, que eu tenho até hoje, inclusive. Desde então, desde essa época que eu criei a plataforma online, eu acho que foi em 2023 na realidade, porque assim, 2020, 2021 eu ainda estava com foco 100% no personal, aí 2022 eu desenvolvi o e-book, depois eu fiz alguns outros produtos que assim, que deram certo por um tempo, depois não deram tão certo, produtos digitais, e aí eu fui começando a trabalhar na ideia da plataforma, e eu tenho a plataforma, se eu não estou enganada, desde 2023. E aí eu trabalhei muito para que a plataforma desse certo, menos eu precisasse atender os alunos com horário fixo, né, seja online, seja presencial, e pudesse cada vez mais ter mais flexibilidade de tempo e queria muito fazer essa plataforma dar certo. De modo geral, esse programa ele tem altos e baixos, tem períodos que vende bem, tem períodos que vende menos, mas é um trabalho que eu aposto muito nele ainda. E eu trabalho desde então para que ele continue dando certo, para que eu consiga atingir mais pessoas, né? E o mercado digital, ele vai mudando muito. Então, a gente tem que estar sempre mudando para fazer com que esse produto dê certo. Só que aí, o que acontece? Nesse período, criando conteúdo para vender os meus serviços, para que as pessoas conhecessem o hipopressivo, a técnica que eu quero que as pessoas conheçam, eu também fui trabalhando muito a minha audiência. Então, eu fui ganhando seguidores no Instagram, ganhando seguidores no TikTok, ganhando seguidores aqui, ganhando inscritos, né? Aqui no meu canal no YouTube. Não nesse que eu tô falando pra vocês, mas no meu outro canal, principalmente. E aí, eu fui criando uma audiência que gosta muito do meu conteúdo, que gosta um pouco do meu estilo de vida, porque na realidade, assim, eu não posto muito sobre a minha vida pessoal. Eu tento postar muito sobre exercício, alimentação, que são os conteúdos que eu cresci ali, a minha audiência, acostumei a minha audiência. Eu percebi que outra forma de ganhar dinheiro seria me afiliando a alguns produtos que eu já usava, ou plataformas que eu usava para comprar alguma coisa que eu gostava, e eu gosto muito de fazer comprinhas online.
E aí eu comecei a me afiliar a alguns programas, algumas plataformas e indicar esses produtos. Era possível ganhar dinheiro como afiliada, fazendo afiliação, porque aí eu continuaria indicando os produtos que eu já gostava, só que agora eu poderia ganhar uma comissão por esse produto. E também dentro da minha plataforma, dentro dos meus programas, eu indico alguns materiais que as pessoas podem utilizar, elástico, garrafinha, balança, essas coisas. E aí eu falei, por que não ganhar uma comissão, já que eu estou indicando esses produtos? E aí eu comecei a me afiliar a algumas plataformas. Me afiliei principalmente a Shopee, é onde hoje eu tenho, assim, as coisas que eu indico, que eu ganho dinheiro como afiliada, são da Shopee, principalmente. E o segundo, da Amazon. Hoje eu desenvolvi um hobby, né, que é a leitura. Então, na Amazon, eu acabo indicando um pouco mais livros. Mas tem umas outras coisinhas também que eu já comprei lá e que eu acabei criando uma listinha e me afiliando a esses produtos. Então, assim, às vezes eu coloco o link de um produto que eu utilizo nos vídeos que eu tô gravando, né? Então aqui, por exemplo, esse microfone, ele foi um produto que eu comprei na Shopee, de uma marca que eu já conhecia. E aí, nos vídeos que eu gravo, assim, que eu já gravei, até mesmo lá no Instagram, eu falei pra galera, ó, gente, eu gostei muito desse microfone, eu acho que ele tem um custo-benefício bom, então se vocês quiserem, o link é esse aqui. Se alguém quiser comprar, porque grava conteúdo também, já vai ter indicação de um produto que foi validado, que eu tô utilizando, e ela também vai poder ganhar uma comissão com base nisso. Então, eu fui fazendo isso nos meus produtos. Então, assim, a terceira forma ali de ganhar dinheiro com a internet foi através da afiliação de produtos. Uma outra forma de ganhar dinheiro, ela também foi aparecendo. Eu fui percebendo que era possível fazer publicidade para algumas marcas e ganhar dinheiro com isso. É claro que, assim, no início, eu só destravei essa oportunidade porque uma marca me procurou. Inclusive, eu quero até gravar um vídeo aqui pro canal. Quem me procurou foi a Adidas. Foi a primeira publicidade que eu fiz para uma marca muito grande. Eu fiquei muito feliz. E aí eu falei, cara, é possível ganhar dinheiro também com publicidade. Então, eu vou tentar entender como funciona isso e vou tentar ver se eu consigo também utilizar a minha rede social para ganhar dinheiro. Porque tem algumas marcas que eu já uso e que eu gosto. Então, esse era um ponto muito importante. E por que não tentar ser parceira dessa marca e indicar os produtos dela, né? Ganhando agora uma comissão, porque antes às vezes eu indicava ou usava, mas eu não ganhava nada. Eu só de fato comecei a ficar aberta a propostas ou pensar em criar um Media Kit, coisas nesse sentido, por conta dessa oportunidade que apareceu. Eu fiz esse trabalho para Adidas, o que eu pensei? Eu vou procurar, vou pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Inclusive, gente, assunto sobre parceria com marcas é muito difícil de você achar vídeos ou pessoas falando sobre isso, sabe? Como você fecha uma proposta, como que você cobra, como que você negocia. Eu, pelo menos, procurei, eu não achei nada sobre isso, sabe? Então, até pretendo gravar aqui pra vocês um dia contando, na verdade, assim, contando como que é a minha experiência com as marcas. Eu vou fazer um breve resuminho nesse vídeo só pra vocês entenderem. Quando eu fiz esse trabalho com a Adidas, o que eu fiz? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, eu percebi que tinha pouco assunto. Aí eu criei um Media Kit, porque era uma das coisas que eu sei que as pessoas enviavam para as marcas. Então, o Media Kit nada mais é que um arquivo onde você coloca as métricas das suas redes sociais. Você precisa colocar suas visualizações, como que é o seu engajamento com as redes sociais, visualização de stories, como que performa o vídeo que você publica, coisas nesse sentido. Então você precisa mostrar os números para a marca, para mostrar que você é relevante e que faz sentido a parceria entre vocês. Criei um Media Kit e comecei a pensar assim, você quer saber? Eu vou mandar mensagem para algumas marcas que eu gosto. Aí eu mandei para umas marcas ali, dei e-mail, mandei mensagem no Instagram. Falei, como o meu Instagram ele tem bastante seguidor, às vezes a marca vai me responder, né? Muitas não responderam, mas eu mandei mensagem para várias, assim, de produtos que eu já usava e que eu gostava. 2 meses depois que eu mandei para a Growth, uma empresa que faz o trabalho das parcerias com a Growth me mandou mensagem de fazer a parceria. Aí eu super me interessei. De forma resumida, eu posso gravar um vídeo depois falando só sobre as parcerias se vocês quiserem, aí vocês deixam aqui nos comentários. Mas de forma resumida, a forma como eu ganho dinheiro com as parcerias hoje é: algumas marcas me pagam um valor fixo por mês pelo tempo de contrato que a gente fecha. Outras marcas não pagam, elas mandam o produto e te mandam uma comissão caso você venda aquele produto, tá? E aí, quando você faz uma venda para aquele produto, seria tipo a afiliação da Shopee. Só que a marca ela também te manda o dinheiro, diferente da Shopee, que na Shopee eu compro o produto e aí eu indico para vocês. Mas também tem como você fazer afiliação sem necessariamente comprar o produto, tá? Mas eu tô dizendo como que eu faço hoje. Se vocês também quiserem um vídeo, eu gravo depois falando um pouco mais sobre isso. Eu consigo ganhar dinheiro com as marcas dessa forma. Ou a marca me paga e também me dá a comissão e me dá o produto,
ou a marca só me dá o produto e a comissão, caso eu venda em relação a eles. Hoje eu não estou trabalhando com muitas marcas, eu estou trabalhando porque algumas elas te pagam por um tempo específico, por uma ação específica, como foi a Adidas, né, minha primeira publicidade. A Shopee também eu já fiz uma publicidade para eles e também foi um período, assim, muito específico. O Growth que já tem mais ou menos 1 ano aí que a gente tá trabalhando junto. E, gente, eu esqueci de falar para vocês um outro lugar que eu ganho dinheiro, que não é, assim, um grande valor, né, hoje ainda não é um grande valor, mas é o YouTube. Né? É o meu canal no YouTube, não esse canal aqui, porque ele ainda não é monetizado, tem pouquíssimos inscritos, pouquíssimas visualizações, mas o meu outro canal no YouTube. Lá eu também uso para ganhar dinheiro. Eu comecei ganhando lá, desde que eu monetizei, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, às vezes até mais, né? Até mais tempo, porque para você ganhar, você precisa primeiro bater $100, a gente recebe em real, então tem que ir juntando até bater os $100 para você receber. E como minha rede social de foco sempre foi mais no Instagram, eu nunca foquei tanto aqui no YouTube, no outro canal, né? Com o tempo, eu comecei a perceber que o YouTube é uma forma de você ganhar dinheiro e você pode sim viver de YouTube. E nos últimos tempos, isso tem feito muito sentido para mim. Por quê? Porque o YouTube, eu acho que é uma rede social que ela preserva mais a sua saúde mental. E começou a fazer muito mais sentido eu gravar pra cá. Hoje, minha rede social favorita é o YouTube. Eu tenho consumido muito conteúdo daqui. Eu tenho tido muita vontade de criar conteúdo pra cá. Foi por isso também que eu criei esse outro canal. Porque eu quero trabalhar para esse canal também dar certo. Só que aqui eu tô com bastante paciência, sem muita assim, muita expectativa. Mas eu espero que no futuro ele dê certo. Mas esse é um canal que eu tô criando e eu tô com grande paciência de fazer ele dar certo. Pro meu outro canal, eu já tenho estudado mais estratégias para poder melhorar. E eu já tenho visto a diferença. Porque antes eu recebia, como eu falei para vocês do YouTube, a cada 3, 4 meses. Agora eu tô recebendo a cada 2 meses. E toda semana eu tô acompanhando os números para ver se eles melhoram e para ver se eu consigo fazer o meu canal agora de fato dar certo. Isso, gente, depois de 200 mil inscritos, eu tô querendo pensar. Talvez lá atrás eu tivesse pensado, hoje eu estivesse até mais tranquila e vivendo mais de YouTube. Mas tudo bem, eu acho que tudo acontece no seu tempo. Eu aprendi muito com o Instagram e agora eu quero fazer o YouTube dar certo. Então também é uma forma de renda. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo também aqui pro canal falando sobre o quanto que eu ganho lá no meu outro canal do YouTube, como que é o meu trabalho lá, enfim. Talvez isso seja um tema legal de trazer aqui pra vocês, tá? Então existem todas essas possibilidades no mercado. Não tô dizendo pra vocês que é fácil, tá, gente? Porque é um trabalho que eu venho desenvolvendo assim. Se parar pra pensar, eu venho desenvolvendo um trabalho com a internet, embora eu nem soubesse que eu tava fazendo isso, desde 2015. Quando eu comecei a postar ali, quando eu comecei a fazer meu Instagram crescer. Mas, de fato, só virou uma forma de ganhar dinheiro mesmo ali em 2020, que foi quando a pandemia fez o mercado se reinventar, e foi o meu caso também. Quais são as vantagens desse modelo de trabalho? O primeiro deles é que eu acho que, assim, você ganha flexibilidade na sua agenda. Pelo menos pra mim foi o principal ponto, flexibilidade. Eu posso trabalhar na maioria das vezes de onde eu quiser. Por exemplo, teve um período agora atrás que o meu apartamento aqui é alugado, ele precisou passar por uma reforma. Aí eu fiquei 1 mês e meio na casa da minha avó, em outra cidade, com os meus cachorros e tudo mais. E eu consegui trabalhar de lá. Não consegui fazer o atendimento presencial, mas eu tenho, tipo, pouquíssimos alunos mesmo, de forma presencial. Mantive meus atendimentos online do jeito que tava. Então, eu ganhei flexibilidade nesse ponto. Então, isso foi muito positivo pra mim. Outra coisa, eu posso trabalhar de casa. Antes, quando eu trabalhava só na academia, era uma correria. Eu chegava na academia, tipo, 6 horas da manhã e saía da academia 8 da noite, mais ou menos. Eu mais morava na academia do que na minha casa. E aí, os meus cachorros, eu passava pouquíssimo tempo com eles. Eu já chegava, era um horário ruim, não dava pra passear, não dava pra fazer as coisas. Então, na verdade, eu nem tinha estudo de cachorro, né? Hoje eu tenho 6, mas na época eu tinha o Bilinho e a Maia. E a Maia, gente, é uma Golden, ela precisa gastar energia. Então, na época, tadinha, ela ficou assim, 1 ano, 2 anos mais ou menos da vida dela, sem passear muito. Eu passeava mais fim de semana. Eu me arrependo disso até hoje, inclusive. Mas, enfim, então eu vejo grande vantagem de poder passar tempo com ele, sabe? Outra vantagem também que eu vejo nesse formato é não depender de um único lugar. Na época, eu dependia 100%
do meu trabalho como personal na academia. É claro que você administra isso de uma forma e quando você começa a ter várias frentes de trabalho, você precisa de uma outra forma de administrar, precisa de mais energia. E aí o seu foco ele também dispersa um pouco entre cada coisa, mas tem frentes para ganhar dinheiro, digamos assim. Agora, qual que é a grande desvantagem? Não é um dinheiro muito certo, né? Você não sabe quanto que você vai ganhar a cada mês. Na realidade, o trabalho como personal, ele também nunca foi muito certo. Uma outra desvantagem é que exige muita disciplina, tá sempre se reinventando, sabe? Porque, assim, a internet, ela muda muito rápido o tempo todo. E você precisa entender o que está acontecendo. Eu tenho que ler sobre marketing digital, eu tenho que entender sobre conteúdos que engajam mais, eu preciso entender o que a minha audiência quer ouvir. Às vezes você não tá muito afim de criar conteúdo, não tá muito afim de aparecer, e se você não aparece, você também não vende. Então hoje, o meu formato de negócio, ele exige muito de mim. Se eu quiser tirar férias, assim, 100%, eu não consigo. Até gravei um vídeo anterior a esse, fazendo um grande desabafo sobre isso pra vocês. Se vocês quiserem assistir, vocês vão entender melhor sobre o que eu tô falando. Então, é um pouco cansativo até mentalmente, sabe? Eu tenho até tentado entender como que eu posso deixar esse processo um pouco mais leve. Porque eu venho numa pegada muito intensa há muito tempo, sabe? Então, essa é uma desvantagem que eu vejo. Hoje é assim que eu uso a internet para ganhar dinheiro. Eu atuo eu tô tentando entender, né, como funciona cada um dessas formas de ganhar dinheiro que eu falei para vocês. Tem algumas formas que às vezes vão dar resultado muito lá no futuro. Por exemplo, o trabalho com as marcas é um trabalho muito recente para mim, então pode ser que eu ainda não consiga ganhar tanto dinheiro com as marcas como seria o meu potencial. Então é algo que eu posso trabalhar ou não, posso desistir um pouco disso também, mas é uma coisa que eu tô tentando entender. O trabalho de afiliada, eu acho que por enquanto ele funciona super bem, porque eu indico produtos que eu gosto, que eu utilizo, né? Então, eu acho que é uma coisa que muitas vezes ela vende ali sem eu pensar muito. Eu deixo o link, se alguém quiser comprar ou não, compra. Então, não é uma coisa que dá um grande trabalho, né? Porque eu não atuo só nisso. Como eu falei pra vocês, a minha principal renda, ela vem hoje dos meus infoprodutos. E aí você pode se perguntar assim, Bianca, mas então por que você não foca 100% nos seus infoprodutos? É porque lá atrás, quando eu dava personal ainda, lembro que eu fui questionada o seguinte, assim, Bianca, você prefere ter muitos alunos de personal que fazem ali uma vez na semana, 2 vezes na semana com você, ou você prefere ter menos alunos de personal, mas que fazem mais vezes na semana? Porque, teoricamente, ter menos alunos que fazem mais vezes na semana, às vezes eu ganharia um volume maior de dinheiro, tendo que administrar menos alunos, do que o contrário. Porque tendo mais alunos, mas que fazem menos vezes na semana, talvez eu teria que administrar mais alunos. Mas, por exemplo, se um aluno, nesse sentido, para de fazer, o impacto é muito menor do que se esse aluno que faz muitas vezes na semana, ele para de fazer aula comigo. Então, o que eu pensei? Bom, isso na época fez sentido para mim, então eu sempre procurava alunos que faziam uma vez na semana, que faziam 2 vezes na semana, no máximo 3 vezes na semana. E hoje, eu tento trazer meio que isso para minha vida. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro dentro da minha própria área de diferentes formas. Porque se, por exemplo, o infoproduto hoje ele quebrar, mal ou bem, eu tenho outras pequenas áreas que eu consigo tirar um dinheiro, sabe? Se o personal hoje, os alunos de personal tudo pararam, beleza. Eu tenho ali agora o infoproduto, eu tenho a afiliação. Porque lá atrás, por exemplo, quando eu atendia só como personal, se todos os alunos quisessem parar, como aconteceu na pandemia, eu fiquei sem receber. E eu não queria que isso acontecesse mais comigo. Então, eu parei para pensar, bom, talvez seja interessante eu ter várias frentes dentro da minha própria área. Uma outra possibilidade também que eu enxergo, e isso eu penso para o futuro, é ter uma possibilidade dentro da minha área, mas também fora dela. É claro que talvez eu não consiga atuar mais em todas essas frentes dentro da minha própria área. Talvez eu fique com uma só. Mas se eu tiver uma outra fora da minha área, isso pode ser bom para que eu não dependa só de um ponto. Sabe? Então, é isso que eu penso e por isso que eu ainda continuo atuando em todas essas. Porque algumas, como eu falei pra vocês, também podem demorar um pouquinho mais pra dar certo. Outras podem dar certo mais rápido. Enfim, então são testes que eu também vou fazendo. Talvez esse modelo de trabalho, ele funcione pra você, talvez não funcione. Pra mim, hoje, ele ainda funciona.
embora eu queira dar uma descansada, embora eu queira reduzir um pouco o meu ritmo, mas ele ainda funciona pra mim. A ideia desse vídeo não é te falar que esse é o jeito certo de trabalhar com a internet, ou que você deve fazer isso, é te mostrar as possibilidades. E também, como eu falei pra vocês, às vezes só sanar uma curiosidade, porque a ideia desse vídeo não é te ensinar sobre cada uma dessas coisas, é mais te mostrar como que acontece, pelo menos pra mim, como ela acontece. Mas eu acredito muito na internet, eu acho que a internet, ela é o presente e o futuro, existem formas de se reinventar dentro da internet, existem formas de você testar com a internet sem gastar muito dinheiro. Eu acho que ela possibilita isso, sabe? Ela possibilitou que muitas pessoas conseguissem ganhar dinheiro, que antes era um modelo um pouco mais restrito para outras. Isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, aproveita para deixar aqui nos comentários e a gente se vê no próximo. Um beijo!